Bom, amores, antes da gente entrar no nosso assunto de história, eu só queria dizer que eu estava planejando esse momento para nós de uma forma deliciosa. Ou seja, como o planejamento de abril já estava pronto antes disso tudo começar, a gente já estava terminando ele, eu tinha planejado a gente fazer essa aula de hoje de uma forma diferente, de nos organizarmos e cada um levar uma comida típica do Brasil que gostasse de fazer, pra gente fazer essa aula diferente, sabe? Da culinária mesmo, pra gente fazer tipo como se fosse uma festinha. Só que, infelizmente, com tudo isso que tem acontecido, nós não conseguimos realizar. Nada que seja impossível para nós realizarmos isso mais pra frente, tá bom? Então vamos lá. Hoje, na nossa matéria de história, nós iremos falar sobre a alimentação brasileira, tá bom? Isso se encontra lá na nossa página 40 e 41 do nosso livro de história, tá bom? Vamos lá então. A influência da culinária brasileira é vinda de diversos lugares do mundo. Os africanos que foram trazidos pelos portugueses para o Brasil para trabalhar como escravos trouxeram alimentos que influenciaram na nossa alimentação hoje, né? Então, como exemplo disso, nós temos o inhame, a abóbora, o quiabo, o dendê e a pimenta. Então, o inhame é esse, a abóbora, quiabo, dendê e pimenta. Então, isso foi um pouco do que a África nos trouxe, né? Porque como os portugueses vieram para cá, trouxeram eles como escravos, eles também trouxeram seus hábitos alimentares de lá. Então, a nossa influência na nossa alimentação brasileira tem um pouco de influência de cada país que foi entrando aqui no nosso Brasil, né? No início, que é o que nós vamos estudar mais hoje, tá bom? Contudo, alguns alimentos foram substituídos. Por exemplo, a farinha de sorgo pela farinha de mandioca. Essa modificação ocorreu pelo fato de, aqui no Brasil, não ter os mesmos ingredientes. Então, essa imagem aqui agora é da farinha de sorgo. Tia, o que é isso? Bom, sorgo é um tipo de cereal que eles utilizavam, tá bom? Então, eles utilizavam isso muito. E para nós aqui, a farinha de mandioca. Tem farinha de mandioca que ela é mais amarelada, tem farinha de mandioca que ela é mais branquinha, porém, tudo provém da mandioca, tá bom? Quando os portugueses começaram a colonizar o Brasil, introduziram seus costumes alimentares, como o consumo do trigo, da aveia, de centeio e também de verduras como couve e repolho. Centeio também é um tipo de trigo, tá? Umas coisinhas parecidas com o trigo. Começaram a criar galinhas, vacas e a partir daí podiam obter ovos, carne e leite para fazer pratos doces e salgados. Então, após a criação de vaca, de galinha, que começaram a obter esses produtos doces e salgados, né? Alguém se lembra aí de algum? Do leite tem o doce de leite. De ovos nós podemos fazer várias coisas, né? Bolo, salgado, dentre outras coisas, né? Então, essa influência veio a partir da ideia deles começarem a criar esses animais por aqui, tá bom? Há cerca de 200 anos, começaram a vir para o Brasil pessoas de várias partes do mundo, que acabam que, por eles entrarem no nosso país com essa cultura diferente, foi agregando para a nossa alimentação, tá bom? Os pratos feitos com massas à base de trigo passaram a ser consumidos no Brasil por influência dos italianos. Então, macarrão, esses tipos de massa assim, sempre vieram de lá, tá bom? Os alemães também trouxeram um gosto pelos embutidos, como a salsicha, a linguiça. Os japoneses também trouxeram pratos como sushi, sashimi e o temaki, tá bom? Então aqui é o trigo, é o exemplo de uma folha de trigo, tá bom? Que eram os pratos feitos por influências dos italianos também. A massa, que é o macarrão. A salsicha ou a linguiça, né? E deixei até em destaque maior aí uma coisa que eu amo muito, que é o sushi.
tá bom? Então são exemplos aí da influência das pessoas que vieram morar aqui no Brasil, né, com o passar dos anos. E uma curiosidade que inclusive essa está aí no livro de vocês. Olha só, uma das versões sobre a origem do pastel diz que esse alimento era uma adaptação dos rolinhos primavera chineses. Foi inventado por imigrantes chineses que viviam em São Paulo no fim do século... Que século é esse? Espero que vocês tenham dito 19. Contudo, foram os japoneses que popularizaram a produção e o costume do pastel, abrindo pastelarias em vários lugares do Brasil a partir do final dos anos de 1940. Ou seja, também foi a partir dos japoneses o pastel, apesar de que o ponto maior deles é sushi, sashimi e temaki. E aí um delicioso pastelzinho frito. Ai, gente, que vontade de estar na sala com vocês, apresentando tudo isso para vocês de forma diferente. Mas em nome de Jesus isso vai passar e logo logo nós estaremos de volta, tá bom? Amores, abraços para vocês, beijos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.